Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E a gente traz, como vocês já sabem, pessoas que têm uma carreira dedicada à água e ao meio ambiente, né? E hoje eu tenho prazer de trazer para vocês aqui o Antônio Bolognese. Ele é engenheiro elétrico pela Escola Mauá, especializado na área de energia, com MBA na Fundação Dom Cabral e mestrado na PUC de Minas. Sua longa experiência, né, começa como, sei lá, não vou contar como ele começou, mas ele trabalhou na CESP, diretor-presidente da EMAI, e hoje ele é CEO da WTEC. Como é que eu falo isso, Antônio? Desculpa. WTEC, a gente costuma falar WTEC. Tá bom. Ele é o CEO da WTEC Engineering and Consulting. Bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente. Por favor, faz um resumo rápido da sua carreira, desde a escola até você chegou ao topo de empresas. Como é que isso acontece? Explica para quem quer fazer isso. Vamos lá. Muito trabalho, né? Em primeiro lugar, muito trabalho. Muito trabalho. Mas vamos lá. Como sempre, né? Não tem outro jeito, né? Bom, comecei minha carreira lá em 1979, 78, 79, como estagiário da antiga Light, né? Era uma concessionária de energia que tinha distribuição de energia e geração de energia em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Você vê, eu Comecei... lembro, desculpa te interromper. A gente ainda falava, como eu sou já mais velho, a gente fala, quando o cara não pagava a luz, como é que você falou? Você é sócio da Light, né? Era essa frase que a gente... Exatamente, essa era a expressão que se usava. Hoje você tem que explicar para as pessoas, tem que explicar o que é a O que Light. é Light, né? O que é Light? Então, eu fui empregado da Light. Eu comecei, aliás, eu fui estagiário, né? Comecei como estagiário e eu fiz a minha carreira na empresa, né? Essa mesma Light, que era quando eu entrei lá como estagiário, era uma empresa canadense e ela foi estatizada, né? Ela foi estatizada na 1979, mais ou menos. Ela passou ao controle do governo federal e mais ou menos 82, 83, né, ela passou ela foi cindida entre Light Rio e Light São Paulo. A Light Rio continuou chamando Light, até hoje ela chama Light, e a parte de São Paulo passou a se chamar Eletropaulo. Muito bem. Eu comecei trabalhando numa termoelétrica, né, lá da antiga Light, né, uma termoelétrica que fica na zona sul de São Paulo. E eu fui fazendo a minha carreira dentro da empresa, trabalhei sempre com a área de manutenção, depois passei para a área de operação, depois, mais ou menos 95, por aí, eu passei a cuidar de toda a parte de geração da empresa, eu era superintendente de geração, e quando foi mais ou menos final de 98, houve uma cisão da Eletropaulo e foram criadas 4 empresas, uma delas a EMAI. E eu continuei minha carreira, passei a diretor de geração da EMAI, e mais ou menos 2009, 2010, eu passei a diretor-presidente da empresa, né? Nesse meio tempo, nós estávamos num processo de fusão com uma parte da antiga CESP, e eu passei a ser diretor da CESP também nesse mesmo período. Eu fiquei durante 5 ou 6 anos, mais ou menos, diretor das 2 empresas, né? Porque a gente ia fazer a fusão, e a fusão acabou não acontecendo por várias razões, e razões principalmente políticas, né? E acabou que eu fiquei na EMAI, e fiquei na EMAI até 2012, né? E aí nós fundamos, logo que eu saí, eu fundei a Operman, que é uma empresa de consultoria também na área de energia. E quando foi 2020, nós criamos a WTEC, que é uma empresa voltada para gestão de resíduos de modo geral, tá? Então a gente trabalha com consultoria na área
de gestão de resíduos, tratamento de resíduos, recuperação de energia de resíduos, produção de metano, biometano e todas essas coisas aí. Tudo que é relativo a resíduo, a WTEC trabalha, tá? Na parte de engenharia e consultoria, tá? Então, essa é mais ou menos a história. E a vida toda eu trabalhei com energia, continuo trabalhando com energia, né? É a Hoje eu tenho energia que duas te levou empresas. para a área, a energia que te levou para resíduos, a geração de energia a Sim, partir de resíduos. exatamente. Eu comecei, na verdade, a mexer com essa área aí de Ah, resíduos mais ou menos em 2004, por aí. Ou seja, quase 20 anos já que eu trabalho com isso, né? mas por quê? Porque O que na que a época. EMAI, o que que a EMAI produzia de resíduo, para quem não sabe? Então, não, a EMAI não produzia. Na verdade, a EMAI era uma empresa de geração de energia, né? E eu queria começar a ingressar a EMAI nessa parte de gerar energia com resíduo sólido, Ah, né? entendi. Entendeu? Então, abri uma Legal. frente de trabalho nessa área, né? E aí eu acabei saindo da EMAI depois de uns 7 anos, mais ou menos, mas continuei com esse trabalho e continuei em paralelo com outros trabalhos também na área de geração de renováveis, e também a parte solar, eólica. Trabalhei com praticamente todas as fontes de energia. Eu trabalhei, fiz vários projetos, né? Eu implantei usinas, inclusive na época que eu estava na EMAI ainda. Eu fiz implantei lá, junto, em parceria com a Petrobras, nós implantamos uma termoelétrica a gás em ciclo combinado, e fizemos, isso foi em 2001, mais ou menos, 2001 a 2004, né? Fiz lá umas duas PCHs, também fizemos geração de energia solar, fizemos vários estudos de medição e mapeamento do solar do estado de São Paulo, solar, eólico, Isso você fazia pela EMAI. A EMAI pela fazia. EMAI. Ah, que Pela legal. EMAI, exatamente. Sabia. Então, a gente fez vários trabalhos, né? E a EMAI é uma empresa, como o nome dela já diz, né? Empresa Metropolitana de Águas e Energia, né? Energia. Águas, porque o principal combustível da empresa era a água, né? Por causa da Sim. usina de Borden, lá em Cubatão. Então, uma usina que foi instalada, essa tem uma história muito bacana, Muito legal. instalada lá na década de 20, né? Conta um pouquinho da Henry Borden, nem todo mundo sabe. É Nossa, bem Henry legal. Borden é um encanto. Quem não conhece tem que conhecer, faz parte. Principalmente quem é da área de engenharia, é um encanto. Aquilo lá é um projeto maravilhoso. O projeto, na verdade, ele começou se chamando Cubatão, né? É uma geração de energia que aproveita a água do Planalto Paulista para uma geração lá na Baixada Santista com uma queda de 720 metros, né? E essa queda acaba gerando se não me engano, a usina em Borden, ela é a segunda maior produtividade energética do mundo com água, Por tá? causa da diferença de Por causa da potencial. diferença de potencial. Ela é muito, tem uma queda gigantesca, 720 metros, queda útil, né? É E impressionante. isso Impressionante. faz com que a eficiência dela seja extremamente alta, né? São turbinas Pelton, né? Aquelas conchas, né? Conchas grudadas numa roda, né? E ela é extremamente eficiente. Pra você ter uma ideia, para cada metro cúbico de água, né? Ela gera 5,6 megawatts. Nossa, Normalmente é muita coisa. muita Geralmente você coisa. pegar uma usina, vamos, sei lá, uma usina da CESP, tipo Ilha Solteira, ela vai dar 1,2, 1,3 megawatt por cada metro cúbico. Muito, a diferença é brutal, né? Então, Muito legal. ela é muito eficiente. Ou seja, então, com uma pequena quantidade de água, ela gera uma grande quantidade de energia. E o projeto era exatamente esse, né? Aproveitar essa água para a geração de energia lá em Cubatão, né? O projeto é do engenheiro Asa White Billings, que era
era um americano, né? Que daí vem o nome do reservatório Billings, né? O projeto é dele, ele acompanhou pessoalmente a implantação das primeiras unidades, e ele continuou na Light durante muitos anos, ele ficou mais de 30 anos na Light, né? Isso lá nos idos de 20, 30, 40, por aí. Então, e a Light é uma empresa bastante empreendedora, né? Ela fez várias usinas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ela aproveitou muito bem a água, né? E quando o projeto do Billings, né, previa o aproveitamento de toda a água da bacia do Planalto Paulista. Então, de lá de cima do Rio Tietê, né, da cabeceira do Rio Tietê, a água aproveitar toda a água do Rio Pinheiros, né, que eram basicamente as únicas fontes de água que tinha nessa região, né? Fora, obviamente, a água da Serra, né, que é uma vazão relativamente pequena. Pequena, comparado. Os dois rios, o Tietê e o Pinheiros, têm uma vazão relativamente pequena também. Aliás, esse é um grande problema do saneamento, né? Porque a vazão que ele tem, como ela é pequena, ela não consegue diluir todo o esgoto, A né? gente está na cabeceira aqui, né? Esse é o problema. Na A gente está cabeceira, próximo. É exatamente. isso. Então a vazão é pequena, né? Então não tem como diluir, né, a poluição dos rios. Tanto a poluição difusa quanto a própria poluição dos esgotos, que foram todos. Ou seja, a cidade foi crescendo sem nenhum planejamento, sem uma preocupação grande na questão do tratamento dos esgotos, e deu no que deu, né? Então a gente sabe o que está acontecendo hoje, né? Tem uma poluição muito forte nos rios Tietê e Pinheiros. Eu diria que é um descuido que foi feito, não tem um culpado disso daí. Isso foi acontecendo ao longo dos anos, né? Durante Exato. muitas décadas. Então, hoje é que o pessoal está se preocupando com isso e está tomando as medidas para se despoluir o rio através do tratamento do esgoto nas origens, né? As origens, é isso. E isso tá dando resultado, tem melhorado, ou seja, a mancha anaeróbia no rio Tietê, ela vem subindo, né? Ou seja, Verdade. ela está recolhendo, então isso significa que você está conseguindo controlar a poluição do rio, né? Então ela está subindo em direção à cabeceira, né? E eu espero que nessa vida ainda eu consiga ver o Rio Pinheiros e o Rio Eu Tietê. também, eu também. Eu Estamos torço, juntos. torço. Estamos torcendo. Então, o jeito de fazer não tem outro, é evitar de jogar poluição no rio, né? Então, isso está sendo feito de uma forma lenta, Tá sim. é um processo Mas já lento, melhorou. Já melhorou melhorou. bastante, bastante. Não Muito, tem muito. bastante, não é uma pouca coisa, não. A mancha de poluição no Rio Tietê já recolheu mais de 40 quilômetros, já Não, melhorou foi. bastante, bastante. Então, ou seja, eu acredito que vai, tá dando certo, tá? Mas, infelizmente, a cidade cresceu muito mais do que o plano de crescimento, tá? E por conta disso, a poluição do rio Tietê e Pinheiros, né, acabou incomodando as pessoas que imaginavam que o reservatório Billings deveria ser um reservatório designado apenas para abastecimento público, tá? É, a coisa não foi bem assim que aconteceu, tá? Porque se tivesse sido verdade isso daí, você não poderia, então você teria que isolar o reservatório Billings, não jogar mais nada nele, deixar ele bonitinho, né? Limpo. Só que não foi isso que aconteceu, porque as cidades de Diadema, a própria São Paulo, a cidade de São Bernardo do Campo, continuaram mandando esgoto em grandes quantidades. E até hoje ainda vai muito esgoto in natura para o reservatório Billings, tá? Independentemente do bombeamento. Muito bem. Como eu havia comentado, né, conectando novamente na ideia do aproveitamento energético, né, os rios Pinheiros e Tietê, para serem aproveitados, eles teriam que ser bombeados para a represa, né, que já tinha sido formada.
A represa a represa Billings, né, ou reservatório Billings, né, ele foi formado na década de 30, quando foi barrado na cabeceira do rio Pinheiros, né, que chamava-se Jurubatuba. O nome do rio não é Pinheiros. A Pinheiros acabou sendo um apelido, entre aspas, tá? O nome formal do rio é Rio Jurubatuba. E ele foi barrado numa quase cabeceira do rio Jurubatuba, ali onde, perto do Interlagos, ali na zona sul de São Paulo, né? Esse barramento foi instalado ali uma máquina de bombeamento. Na verdade, ela era uma máquina reversível, né? Ela podia tanto gerar energia quando descarregava via reservatório, descarregando no rio, ou ela revertida, ela podia bombear a água para dentro do reservatório. E como o aproveitamento energético lá para Cubatão era muito maior do que propriamente nessa usina reversível, ela a vida toda praticamente ela só bombeou, tá? Então ela bombeou e ela bombeava um desnível de mais ou menos 25 metros que tem ali naquela barragem, né? E como a água para a água vir do Tietê para o Pinheiros, né? Tinha uma queda da água ali na região da cidade de Jardim, né? Que nós chamávamos a queda de Traição. Hoje ela Traição, né? mudou o nome, né? Mas ela passou a chamar queda Usina da Traição, que bombeava um desnível de 5 metros. Ou seja, você puxava a água do rio Tietê, né, para o Rio Pinheiros, através da usina de Traição, bombeando um desnível de 5 metros, e encaminhava essa água para a usina de Pedreira, que ficava na barragem de Pedreira, essa que eu falei, né, na cabeceira lá do Jurubatuba, né, mais 25 metros. Ou seja, você bombeava a água 30 metros e ganhava 720. Tá? Então, você tinha um ganho de potencial Claro, 700 gigantesco, metros. É, né? Você gastava energia para bombear 30, mas ganhava 720. Ou seja, você ganhava quase 700 metros de queda d'água. é. Então, era um aproveitamento extremamente eficiente. E foi assim. Isso permitiu que a Light fizesse a expansão da usina de Henry Borden. Durante mais de 50 anos eles fizeram essa expansão, né? E ela chegou na década de 70, mais ou menos, na década de 60, ela chegou com 900 megawatts. Então, ela, até hoje, ela é uma das maiores usinas do Brasil, tá? É uma usina bastante grande, apesar de compacta, né? Por causa da eficiência, ela é uma usina até relativamente compacta, né? Mas ela tem uma potência bastante elevada. Mas, nesse processo de discussão sobre a poluição do rio, poluição da represa, etc. e tal, o bombeamento foi paralisado em 1993, né? E foi uma discussão muito forte. Tinha os ambientalistas, tinha o pessoal da área de recursos hídricos e tudo, mas todo mundo discutindo o que fazer, tá? Na verdade, resolveram colocar até um artigo, uma disposição transitória na Constituição Paulista que proibia o bombeamento da água do Rio Tietê e Pinheiros se não fosse feito alguma coisa em 3 anos. Imagina, você acha que em 3 anos ia resolver? Não resolveu, né? Claro. Não, não Então, dá. em 93, passado 3 anos, a Constituição é de 88, né? Passado 3 anos, parou o bombeamento, tá? Desculpa, 88 não, a 88 é a brasileira. Na verdade, a Constituição a paulista é 89. Então, passados 3 anos, ela parou o bombeamento. E aí, como esse sistema ele é um sistema bastante sensível à questão de cheias, né, por conta de chuvas muito fortes, né, o bombeamento só ficou autorizado para controle de cheias. E mesmo para controle de cheias, é uma vazão muito alta, porque, só para você ter uma ideia, na usina
de traição tem um sistema de bombeamento de capacidade de 280 metros cúbicos por segundo. E na de Pedreira tem 400 metros cúbicos por segundo. É uma vazão enorme, tá? Enorme. Bastante alta. Ou seja, quando você aciona isso para controle de cheias, você leva para dentro do rio, além de uma quantidade enorme de esgoto, né? Você leva uma quantidade muito grande de água, né? Que é usada para geração de energia, porque você não tem o que fazer com essa água, tá? Uma parte dela, ela é captada e é transferida para o reservatório de Guarapiranga, para abastecimento público. Guarapiranga é exclusivamente abastecimento público. Depois eu abro um parênteses aqui para contar a história de Guarapiranga. E ela é exclusivamente para o abastecimento público, né? Mas o bilis continua sendo usado para a geração de energia da água que está lá. Ou seja, a geração média da usina, por conta dessa paralisação, né, parcial, vamos chamar assim, ela caiu de 600 megawatts médios ao longo do ano para algo como 120, ou seja, 20% do que ela produzia, em termos de energia líquida, tá? Isso foi um prejuízo muito grande para todo o sistema, tal. E eu diria para você até que foi uma decisão não muito bem pensada, foi tomada muito na emoção, tá? Porque a capacidade de geração de recursos da usina em Ford é muito grande, muito grande. Então, você imagina, se perdeu algo como quase 500 megawatts líquidos de energia, tá? Esses 500 megawatts, eu já fiz uma conta, já várias contas aí. A última que eu fiz, há uns 2 anos atrás, a perda de geração de energia representou um prejuízo de algo como 30 bilhões de reais. Tá? 30 bilhões. Esses 30 bilhões, se a gente tivesse feito de uma forma inteligente, ele deveria ter sido investido justamente no tratamento dos esgotos. Exatamente, exatamente. Tá? Não foi inteligente a decisão de parar o bombeamento. Apesar da gente ter alertado, e eu estava na empresa nessa época, né? Eu me lembro, não vamos parar, isso não é inteligente, vamos continuar. A gente usa o dinheiro da geração de energia, a gente usa no tratamento do esgoto, vamos limpar o rio, etc. Daria para você fazer um projeto maravilhoso, com 30 bi na mão, tá? E você imagina, isso foi perdido, foi literalmente perdido, tá? A gente poderia ter usado os recursos que eram nossos, né? Estava pago, inclusive, aquilo lá, os consumidores de Exatamente. energia já tinham pago, né? Tinham pago Sem pelo verdade, reservatório, tinham pago pela usina, todas as linhas de transmissão, está tudo pronto, né? Não foi uma decisão inteligente, tá? Muitas pessoas que depois eu conversei, que participaram, inclusive, que lutaram a favor da paralisação da usina, falaram, pô, rapaz, agora que eu estou vendo, você tem razão, a gente não devia ter feito aquilo, mas agora é tarde, entendeu? Perdeu-se algo como 30, 40 bilhões de reais, né? poderia ter sido Que poderia ter usado. sido fora energia, porque eu teria evitado de construir outras usinas se eu tivesse com Exatamente, aquela para a operando, própria energia. entendeu? Então, eu teria aproveitado a energia no principal centro de carga de consumo do país, tá? E tudo da geração de energia e direcionado 100% para o tratamento de esgoto. Por que não fizemos isso? Entendeu? A gente alertou isso daí. Tinham pessoas assim brilhantes que trabalhavam comigo, inclusive com influência política e tudo mais, que não conseguiram, nós não conseguimos convencer as Eu lembro dessa disputa. Era uma causa muito apaixonada. É difícil de muito manter. apaixonado, muito apaixonado. E tudo que você faz com só emoção, você É muito elimina arriscado. a razão da questão, você vai acabar fazendo besteira. Tá? Infelizmente é assim, fizemos desse jeito, foi a sociedade errou, né? E paciência. Então tá lá, mas é um patrimônio nosso, tá? Aquilo pertence a nós. Mesmo que você faça, sei lá, amanhã ou depois você venda para alguém, aquilo lá continua sendo um patrimônio, porque mesmo de acordo com a Constituição, todas as quedas de água, todos os aproveitamentos hidráulicos, eles pertencem à União.
Eles podem ser concedidos para uma exploração, mas a posse é da União, ou seja, é da nossa sociedade. Cada um de nós somos donos daquilo lá, tá? Então, nós utilizamos mal, nós escolhemos mal, mas não tem problema. Então, a natureza vai se consertando aos poucos, né? Então, Lentamente, e fora lentamente. que... É, Lentamente, esse que é o sim, problema. claro, lentamente. A gente poderia ter sido mais rápido. Se a gente tivesse sido mais racional e menos emocional, a gente teria resolvido mais rápido aquele problema. E fora que nós já fizemos várias modelagens hidrodinâmicas, vários tipos de modelagens dentro do reservatório Minas. O reservatório tem uma capacidade de autodepuração absurda, absurda. Então a água chega nele extremamente poluída, e quando ela chega lá no alto da serra, depois de percorrer mais ou menos uns 20 quilômetros por aí, né? Ela chega quase limpa, tá? Óbvio que ela não chega potável, mas ela chega numa condição de como se fosse um esgoto tratado, entendeu? Então, Interessante. na verdade, o próprio reservatório ele tinha uma capacidade de fazer um tratamento, né, primário, né, na água, no esgoto. Óbvio que você vai ter um comprometimento da qualidade do reservatório, é óbvio, nos primeiros trechos, né? Mas, no limite, aquilo era um sistema de tratamento de água e com se o dinheiro tivesse sido investido, ele iria melhorando lentamente também Que e você hoje está eu diria para você que ele estaria numa condição vendo? extremamente positiva, tá? Mas, beleza, estamos aí. Já foi. E essa é a historinha, já foi, já passou, Deixa vamos eu ver fazer o uma que que nós pergunta, podemos aproveitando, deixa eu aproveitar hoje em dia tem uma demanda muito grande para as empresas geradoras de energia hidrelétrica, né? Com sim, cuidado do reservatório, né? Cuidado com os rios, então tem uma demanda grande. As empresas são obrigadas a cuidar, né? Por estar sim, fazendo uso, né? E quais são os principais cuidados que as empresas geradoras têm que fazer para a manutenção do negócio, incluindo tá. cuidado ambiental, cuidado com a água, com as comunidades, para que o negócio se preserve? Porque a água, se você estragar a água, você também corre risco de dano para os equipamentos, etc., Com né? certeza, com certeza. Então, quais são É, esses cuidados? tá, vamos lá. Em tese, se hoje nós tivéssemos, com todas as leis que nós temos hoje no Brasil, a própria Light teria que ter uma postura diferente. Ela não teria, não seria permitido, né, que ela autorizasse o uso da água e devolução do esgoto sem tratamento, tá? Não seria permitido isso daí. A Light seria criminalizada por isso, né? Porque ela não teria o direito de autorizar que se captasse a água e devolvesse na forma de esgoto. Porque para ela, na prática, tanto fazia. O importante para ela era pegar a água de Entendi. volta. Se ela estava Sim. poluída ou não, a água poluída gera a mesma quantidade de energia que gera É, uma água limpa, entendeu? sim. Não tem problema em tese, né? Tem, lógico, o desgaste dos equipamentos aumenta um pouquinho, tal, mas é marginal isso, perto Ah, do ganho que entendi. ela tem com a geração de energia, tá? O grande problema é o lixo, tá? O lixo, sim, esse é um trauma, tá? Porque o lixo ele entope todas as tubulações, ele entope filtros, ele gera problemas seríssimos dentro dos equipamentos, trava motores, bombas, essas coisas. Então, o lixo é o grande vilão, vamos dizer assim. A poluição em si da água não é tão ruim, mas a poluição com lixo, ela é terrível, tá? Então, só para você ter uma ideia, a usina de Traição, ela chegava a tirar numa única chuva, ela chegava a tirar 10 mil metros cúbicos de lixo, tá? Num evento de chuva, 10 mil metros cúbicos. É uma coisa insana. Isso no meio vinha. 10.000 metros É, cúbicos, para quem não tem ideia, é um quarteirão é, inteiro com 1 metro de lixo, né? É, é isso, muito lixo, exatamente. Você imagina, num evento de chuva, é muito lixo. é muito lixo. E no meio disso vinha corpos de animais, vinha sofá,
carcaça de automóvel, corpos de pessoas também. Muitas Nossa. vezes vieram corpos de pessoas mortas, né? Sei lá, não sei se assassinadas ou não, não importa, mas tinha o corpo lá, parecia. Cada vez que te parecia um corpo, tinha que chamar a polícia, Sim, bombeiro, nossa. esse negócio, né? Então fazia parte da rotina de quem estava mexendo com esse negócio, tá? Então a poluição causa problema sim, tá? Para quem está Tá. operando. Mas além disso, como falar, a empresa concessionária, ela tem que se preocupar também com a ocupação das margens, né? Isso, Na é isso época mesmo. da, na época que a Light começou a operar, quando ela teve o primeiro contrato de concessão dela lá em 1925, né? A única coisa que ela se preocupava era com a ocupação na área de inundação, vamos dizer assim, né? Na região até o limite máximo de inundação do reservatório, e ela tinha mais uns 10 metros, mais ou menos, apenas 10 metros de segurança, tá? Para ninguém colocar nenhuma carta, nem nada naquela região dos 10 metros acima do máximo nível do reservatório. Hoje, a legislação estabelece 100 metros acima do nível máximo da água. Você não pode ocupar essa área, tá? Ou seja, as concessionárias são obrigadas, isso é uma obrigação da concessão, tá? Sob pena de ser criminalizada e ser condenada, criminalizado os dirigentes e condenada a empresa com multas muito fortes se ela autorizar a ocupação nessas áreas. Ela é obrigada a fazer a desocupação, tá? Judicial ou não, primeiro começa numa desocupação, tratativa amigável, se ela não conseguir, ela tem que partir para a judicialização, tá? Porque senão o Ministério Público vem e fala, por que você não fez? Você não tomou providência. Então, nós tínhamos, por exemplo, a EMAI tem ainda, né? Uma equipe que fica fiscalizando, andando no reservatório o tempo todo, olhando para ver se tem uma ocupação na margem, entendeu? Se tiver ocupação na margem, imediatamente a gente já faz um boletim de ocorrência, comunica o Ministério Público, tá? E para poder ajudar a fazer com que aquela desocupação acabe. Então você vai lá, se você tenta fazer amigavelmente a desocupação, se você não consegue, você tem que judicializar e fazer uma reintegração de posse, tá? Então esse é um cuidado muito grande que você tem que ter. E é feita a É, integração de posse, porque tem áreas ocupadas. é feita, opa, com certeza. E tem algumas que demoram muito tempo, porque as É, ocupações são muito rápidas, principalmente é em áreas verdade. urbanas, tá? Então, você pegar reservatórios mais afastados, né? Mesmo os da CESP, por exemplo, ficavam em áreas do interior de São Paulo, mais afastadas. Então, a ocupação acontece, mas ela acontece numa velocidade muito menor, tá? É, e o problema é muito mais fácil de administrar. Agora, no caso ali da EMAI, ela está no meio da cidade, tá? A ocupação ela vem rápido. Quando você menos espera, você tem lá, sei lá, 20, 30 barracos lá. E aí, quando tem 30, passar para 50, 100, é assim, um negócio Eu já, brutal a eu já, coisa. eu já, eu já presenciei ocupação. É rápido, é organizado. Eles chegam, às É vezes, muito de um dia para o rápido. outro já tem 100 barracos. É muito rápido. Isso. É muito rápido, muito rápido. Então, a gente tem que ficar em cima daquilo lá, cada vez que. E vai pipocando, não pensa que é um negócio simples. Não. Todo ano tem lá um ou dois casos. Os caras começam com uma barraquinha de lona, assim, uma coisa muito básica, ninguém viu. Aí no dia seguinte já tem mais umas três ou quatro, e quando você menos espera, em um mês tem 100 barracos lá, É isso entendeu? aí. É um negócio terrível, é terrível. E tem gente que vende, ele vai lá, ele toma posse e ele vende. É incrível isso. Isso é uma coisa Eu criminosa. sei, eu já vi isso. Eu já É vi isso. terrível, E terrível. é um xerife local que ele loteia. Isso. Ele loteia aquilo lá e as pessoas compram, os coitadinhos compram. É uma judiação, né? Porque os caras pegam toda a economia deles e põem num terreno que não tem a menor condição legal de ser ocupado, entendeu? Mas coisas da nossa sociedade meio caótica, né?
Mas é isso vale para todos os donos todos os operadores de reservatório, né? Tem que tomar cuidado com as margens, ele tem que tomar cuidado também com a qualidade da água, porque pela nossa Constituição, a água ela privilegia o uso humano e depois de sedentação de animais, tá? Sim, Depois é que sim. vem os outros usos, né? Então, você formou um reservatório, você não pode, por exemplo, falar, não, esse reservatório é meu, eu não quero que ninguém use. Não, não pode. Já é automaticamente autorizado de se fazer uma captação para uso, de distribuição de água, uso humano, etc. e tal. Então, não existe essa possibilidade de você falar, não, não vou usar. Só que aí a mesma legislação que estabelece que o uso da água privilegia como fala, o uso para consumo humano, né? Ela também diz que a devolução da água deve ser feita nas mesmas condições que ela foi captada, tá? Ou seja, você Sim. pode captar essa água, você usa, faz o que você tem que fazer e devolve ela tratada, tá? Se Sim. ela não entrar tratada, é obrigação do concessionário tomar as providências e alertar os órgãos ambientais e fazer tomar as providências legais para que aquela água passe a ser tratada, tá? Então ele tem obrigação, porque ele tem que cuidar, porque faz parte da concessão tomar conta daquilo que foi concedido para ele. Não é dele, entendeu? Mesmo que Entendi. fosse dele, ele não teria direito, mas não é dele, aquilo é público, então ele tem que prestar conta, ele tem a ANEEL, por exemplo, se você é, ocupar uma área sem autorização, você pode ser punido, você pode até perder a concessão, entendeu? Então, tudo isso é muito. Tem como fala, o serviço público de energia elétrica, eu não sei falar, não conheço outras áreas de serviço público, tá? Conheço bem a área de energia, mas a área de energia, ela é muito bem regulada e ela é muito fiscalizada, tá? Ou seja, os concessionários de energia, a vida deles não é fácil, hoje em dia, principalmente. No passado era mais fácil, Não até mesmo. porque a pressão urbana era menor, então tinha menos gente, então, sei lá, mudou muita coisa, né? Então, só para você ter uma ideia, São Paulo, eu tenho esse número porque eu vi isso daí outro dia. São Paulo, na década de 40, né, tinha 1 milhão de habitantes, tá? Hoje tem 12 milhões a cidade de São Paulo. Só no município, é. Você Só no imagina. município, é. Só no município de São Paulo. Fora a É, Grande São Paulo, que são 39 municípios, que praticamente os 39 jogam seus esgotos no Rio Pinheiros e Tietê, é entendeu? isso aí. Ou seja, hoje, na Grande São Paulo, que nós chamamos, tem 20 milhões de pessoas. Então é uma loucura. Tinha 1 milhão e pouquinho há 60 anos atrás, 80 anos atrás, né, na verdade. Então, É, você crescimento imagina que a absurdo. pressão aumentou brutalmente, né? Então, como fala, isso vale, obviamente, para São Paulo. São Paulo é uma ponte fora da curva, né? Mas mesmo os É. reservatórios mais afastados também têm esse problema, né? A população aumentou muito, né? Deixa Então, eu fazer uma pergunta para você. hum, Até onde se estende? Porque as empresas de energia que estão usando a água, elas hum, têm algumas atividades com as comunidades de montante também, não é? Não sim. só de. Até onde se estende isso daí? Quais são as atividades que são incluídas? Quais são as obrigatórias e quais são as que são voluntárias? Se você não fizer, você vai ter digamos assim, convivência com as comunidades. Tem muita atividade que tem que ser Tá. feito, como educação, conscientização, que são coisas soft, não é coisa diretamente da engenharia em si. Que mais que tem para Não. fazer? Olha, hoje em dia, todos os concessionários se preocupam com a questão social, né? Porque, Sim. fora as obrigações que ele tem junto à sociedade, né? Uma gestão inteligente diz que você tem que se relacionar bem com a sociedade do entorno do teu empreendimento, né? Por quê? Isso. Quando você se relaciona bem, a educação ambiental que você proporciona para essa gente faz com que reduzam os teus problemas,
tá? Então, se você tem um Sim, reservatório, você sabe que o lixo é um problema para você, o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá e ensinar essas pessoas que o lixo danifica o meio ambiente, né? Causa um problema, tá? claro. E isso vai comprometer o próprio serviço de fornecimento de água para ele, uma série de coisas, tá? E isso faz com que reduza teus custos também, tá? Então, é uma Claro. coisa inteligente você se relacionar bem com ele. Então, você ensinar ele a ser um melhor cidadão acaba dando resultado positivo para o teu negócio, tá? Então, Sim. não é só questão de obrigação legal, mas é uma questão de boa gestão, vamos dizer assim, né? É É, como um princípio ESG, não é isso? Você trabalha com a exatamente, sociedade. É. exatamente, é isso daí mesmo. Que vocês, Todos, na verdade, isso aí já era feito pelas empresas de energia antes de existir ESG, já tinha que exatamente. fazer, É, né? porque ESG é um conceito, né? É, Na verdade, a boa gestão, ela sempre considerou o ESG, né? Você ajudar as pessoas, sei lá. Por exemplo, o cara, hoje fica impossível, por uma ocupação de uma área, de uma margem do reservatório, é impossível. O cara, 100 famílias aparece lá da noite para o dia, você não tem como resolver a vida delas, tá? Mas no passado, não era tão complicado, porque vinha uma é, família, depois vinha no ano seguinte aparecia uma outra. Então as empresas tinham como fala, esse cuidado de pegar essas famílias e colocar elas num outro lugar, né? Construir lá uma casinha para eles, punha eles lá, instalava eles lá, tal, e aí botava o outro no outro lugar. E não tinha essa pressão, opa, peraí, oh, legal, o cara estão dando casa lá de graça. Não existia isso, entendeu? Então, era uma outra visão de mundo, completamente diferente, né? verdade. Então, tinha essa questão das empresas ajudarem de uma forma inteligente para poder evitar problemas para eles mesmos, né? É, Muita gente que acha que não era uma forma meio de capitalista selvagem que fazia. Não, nunca foi assim. Nunca foi assim, porque os bons gestores sempre é, privilegiaram a forma inteligente de se relacionar com as pessoas, entendeu? sem dúvida. Se quiser vir as patas em cima do cara e maltratar ele, você vai ter uma reação igual de volta, É entendeu? claro, não Ele funciona. vai procurar, ele vai virar teu Interessante. inimigo, entendeu? Então, na verdade, a forma inteligente de você fazer é se relacionar bem, tá? Em termos de qualidade de água, em termos de gestão do próprio equipamento, do empreendimento, dos resultados da tua empresa, porque o que você investe na sociedade é marginal perto do resultado que você tem Sim, evitando os problemas, entendeu? É marginal. Então, é muito vale a pena. inteligente você ter, É. vale muito a pena você ser E ESG. outra, e você ganha, e o ganho com a melhora da sociedade é geral, é muito além do ganho da Tal. empresa. Muito, Exatamente, é isso. né? É isso. As pessoas precisam entender isso, entendeu? O investimento no ESG não é um modismo, tá? Né? Não é um modismo. É uma questão de inteligência, é uma inteligência empresarial, né? Então, as empresas que investem no ESG, elas têm resultados melhores para os seus acionistas, tá? Sem Então, dúvida, sem dúvida. tá? E menos risco. E menos Menos risco. risco, diminui os riscos, É, exatamente. isso é verdade. E uma comunidade bem tratada, ao invés dela virar seu inimigo, ela vira seu amigo, entendeu? Porque a Sim, maioria das pessoas são honestas. Tem, obviamente, os aproveitadores, não tenha dúvida. mas, A mas a grande maioria maioria, a não, grande né? absoluta maioria são pessoas honestas. E elas É verdade. reconhecem quando você se esforça para apoiá-las ou para Claro. viver Legal. numa forma harmônica, entendeu? Eu acho que é isso, basicamente, né? Muito bom. Deixa eu fazer uma Mas pergunta é para isso. você. Eu vou fazer uma pergunta, mudar de assunto, só fazer uma pergunta de Não. curiosidade. Você trabalha com energy trade, né? Mercado de energia. Como Sim, é que funciona isso? A medida assim, se eu tivesse, colocasse um super sistema na minha casa de tá. energia solar, por exemplo, eu posso vender o excedente dessa energia? Como é que funciona?
Não, você não pode vender. Você tem que usar na sua casa, por exemplo, ou então na casa do teu, sei lá, você pode botar na casa do teu filho, né? Você pode, vamos supor, você não pode vender energia. As únicos que podem vender energia no Brasil são as concessionárias de distribuição, tá? Só elas vendem energia, tá? Ou melhor, elas vendem energia que elas compram das geradoras, né? E Sim. elas distribuem essa energia. As geradoras podem vender diretamente para os que nós chamamos de consumidor livre, que são as indústrias, tá? Então, Tá. ela pode fazer um contrato bilateral, tem alguém que supervisiona isso, eu não vou entrar em maiores detalhes. Mas respondendo a tua pergunta mais especificamente, tá? Se você põe um gerador solar na sua casa, né? Vamos dizer que a sua casa consuma, por exemplo, 500 kWh por mês, tá? Mas você está gerando, você pôs um gerador para gerar 1.000 kWh por mês, né? Você Tá. pode pegar esses 1.000 kWh e falar, olha, você fala para a distribuidora da tua região, né? Você fala, olha, eu vou consumir 500. O meu filho que mora na rua X, tá? Ele vai consumir os outros 500. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Você não está vendendo energia, você está fazendo uma divisão do uso daquela energia, tá? E É. isso vale também para quem investe, por exemplo, para fazer o que nós chamamos de uma fazenda solar, tá? Então ele não pode vender energia, mas ele pode vender cotas de energia, tá? Então, por exemplo, ele tem uma fazenda de 1.000 megawatts, né? Desculpa, 1.000 kilowatts, né? 1 megawatt. 1.000 kilowatts é uma quantidade boa de energia, tá? Se você pegar essa fazenda e dividir ela em cotas, vamos dizer, 100 cotas de 10 kW cada uma, tá? Ele chega para a distribuidora e fala, olha, a cota número 1 vai para o Antônio, a cota número 2 vai para o Everton, essa cota número 3 aqui vai para a Maria, essa aqui vai para a Josefa e assim por diante, entendeu? Então, ele divide em cotas e as pessoas têm o direito de uso daquela cota. E como é que funciona isso daí? A distribuidora mede o consumo de energia na sua casa, na casa do teu do dono da cota 1, da cota 2, da cota 3, etc. Ele mede o consumo de cada uma dessas daí. E ele compara com o direito daquela cota, tá? Ele tem um direito de X quilowatt-hora por mês, né? E ele compara a medição. Ele fala, o cara tinha direito a 200 kWh, ele consumiu 190. Então, ele fica com crédito. E ele faz isso para cada cota, tá? Ele fica com crédito. Ou então, ele tinha direito a 200 e consumiu 220, tá? Então, ele vai pegar os 220, vai descontar 200 e vai faturar apenas 20 para aquele cara, entendeu? Ou seja, essa contabilidade é feita pelas empresas distribuidoras de energia, tá? Ela, E como é que o cara recebe dinheiro? Como é que ele recebe? Quem faz a fazenda, como é que ele ele vem, consegue? ele aluga as cotas, entendeu? Como é Ah, que ele recebe? Ele fala, bom, cada cota, vamos dizer, você tem lá uma conta de luz que você paga R$ 400 por mês, mais ou menos, tá? O cara chega para você e fala o seguinte, olha, eu vou alugar essa cota aqui para você, tá? Ao invés de você pagar R$ 400 por mês, você vai pagar apenas 320, entendeu? Você vai ter um desconto de 20%, né? Você fala, pô, por que não? Tá? Um bom negócio, tá? Eu vou economizar R$ 80 todo mês, no final do ano eu vou ter R$ 1.000 de economia praticamente, tá? Por que não? Tá? claro. Então, essa é a ideia. Pro cotista, vamos chamar assim, a vantagem dele é que ele tem uma economia. Para o dono da usina, da fazenda solar, né, ele vai recebendo em parcelas, ele precisa ter, obviamente, capital para investir, Claro, tá? antes.
e ele sabe que ele vai poder, mesmo vendendo com desconto, ele não está vendendo energia, veja bem, ele está vendendo o direito de usar uma cota, tá? É bem diferente de vender energia, tá? Porque energia você vende em quilowatt-hora. Lá não, você está vendendo o direito de uso. Quem vai transformar aquilo em quilowatt-hora e fazer toda a contabilidade é a distribuidora. Ele está Distribuidor. recebendo um aluguel, tá? É um aluguel que ele está fazendo. Então ele calcula, tá? Dentro do empreendimento dele, de várias ou dezenas de cotas lá que ele tem, tá? Ele vai calcular ele faz o investimento, né? E ele vai ter de volta aquele dinheiro em X anos, né? Com uma Entendi. margem de lucro, né? Que é o que ele para ele tá bom, né? E aí você fala assim, mas e se o cotista não pagar para ele? Beleza, não tem problema nenhum. O cotista vai, ele no dia seguinte ele avisa, a distribuidora fala, olha, o seu Antônio aqui, que era dono dessa cota aqui, ele não é mais dono. Eu retomei a cota dele para mim. A distribuidora fala, não tem problema, tá? No dia seguinte, o cara que pagava 320 do uso da cota vai passar a pagar R$ 400 de novo na distribuidora. Ele não vai ter interrupção, não vai ter solução de continuidade nenhuma no fornecimento de energia, só que ele perde aquele desconto, entendeu? Então, e o Entendi. cara que estava vendendo para o Antônio passa a vender para o José Mas sem. o cara que gerou energia, por exemplo, a energia solar, é ele que negocia as cotas É ou ele ele, faz isso é junto com ele. a concessionária? Não, não, é ele que negocia, ele negocia. Ele Ele chega lá negocia e as fala, cotas e tenho aqui. depois ele comunica, faz o acordo com a concessionária, é isso? Ele é obrigado a comunicar a concessionária. Se ele não comunicar, a concessionária não vai saber e ela entrou uma energia no sistema, beleza, ninguém vai receber nada por aquilo, entendeu? Então, Entendi. ele tem que comunicar à Claro, distribuidora, é do né, interesse dele. interesse dele. Então, ele vende a cota, né, vende entre aspas, na verdade não é uma venda, porque o cara não tem direito a nada, ele só tem o direito de usar enquanto o dono da usina, comunica à distribuidora. O dia que ele para de pagar, ele deixa de ter o direito de uso daquela cota, tá? E qual que é o ganho da qual que é o ganho da concessionária? Porque o sujeito está usando, Então, ele tá usando a rede de transmissão, está usando tá. e a Então, concessionária recebe o quê? essa é uma briga grande que tem com as concessionárias de distribuição, tá? As concessionárias de distribuição elas alegam exatamente isso. Ela fala, pô, peraí, vocês estão usando o meu sistema e vocês não estão pagando por ele, ou paga muito pouco, porque quando você usa o sistema solar, né, você paga que eles chamam lá de taxa mínima, tá? Então, normalmente, essa taxa mínima é um valor muito pequeno, é algo como R$ 30, mais ou menos, o máximo é R$ 50, tá? É um valor Ah, bastante pequeno perto. é É, simbólico praticamente. é simbólico, entre aspas. Não cobre os custos da distribuidora na parte do sistema de distribuição, Manutenção. É. tá? Porque a distribuidora, na verdade, o que ela tem de custo ali? Ela tem o custo da expansão, porque cada vez que entra um equipamento novo, ou entra um consumidor novo, ela tem que investir para expandir aquele sistema para atender aqueles fulanos, entendeu? Claro. Esse investimento ela não está sendo remunerada, tá, suficientemente para pagar aquele investimento. E também, como fala, ela tem a manutenção daquilo. Então, Então, às claro. vezes queima um transformador, sei lá, dá um Cai problema, árvore no é, fio, cai tem. uma árvore, tem um raio que cai, estoura um equipamento. Tudo isso está dentro dos custos da distribuidora. Você fala assim, bom, como é que funciona a tarifa da distribuidora, né? A tarifa da distribuidora é pelo custo, porque no contrato de concessão, quando ele assina o contrato de concessão com a ANEEL, tá? Como fala, está lá dentro já do contrato uma garantia de remuneração, tá? Que é o WOC lá
do sistema, né, calculado pela ANEEL, que é o que garante a remuneração do capital da distribuidora. Tudo que ele investe, ele remunera. Tá? E tudo que ele gasta também, em termos de pessoal, manutenção, ele também é remunerado. Tá? Os gastos dele de remuneração de pessoal, de manutenção e tudo mais, é remunerado diretamente. Os gastos de investimento são remunerados por uma taxa de remuneração de capital calculado pela ANEEL. Muito bem. A soma disso tudo dá a tarifa. Tá? Lógico que a nossa tarifa ela é muito contaminada, entre aspas. Ela tem muitos encargos dentro da nossa tarifa. Né? Então, a gente não percebe isso daí quando você abre a tua conta de luz, não está muito específico isso daí, não está muito detalhado. Mas tem um monte de porcariada lá dentro que você nem sabe de onde vem. Tá? Conta de combustível de óleo diesel lá do norte, onde não tem energia do sistema interligado, programa de energia para todos, e aí vai, tem coisa para caramba. E fora os impostos que são extremamente elevados. Tá? Ou seja, a nossa conta de luz, ela tem mais de 50% dela são impostos e encargos. Tá? Ou seja, só metade é serviço, tá? Ou menos da metade. É duro isso daí, mas é verdade, tá? É duro, é Então, duro. e a distribuidora, ela se remunera por esse negócio. Então, as distribuidoras estão reclamando, sim, tá? Do subsídio que é feito para a geração de energia solar, né? E que já não deveria ter mais. Tá? Na prática, porque os preços já caíram, você já recupera o capital rapidamente. Ou seja, se você hoje decidir colocar um sistema de energia solar na sua casa, você vai recuperar esse capital em torno de 4 anos, mais ou menos, está pago. Daí para frente, daí tem mais 20 anos só de alegria, entendeu? É energia de graça, tá? Então, de graça entre aspas, porque você vai sempre pagar essa taxa mínima, tá? Sim. E se a distribuidora passar a ter o direito de cobrar o uso do sistema, você vai continuar tendo a energia barata, porque ela vai te adicionar, além dos R$ 30, você vai pagar mais uns 30, R$ 40 aí, que é o uso da rede. Ou seja, você, em vez de pagar em 4 anos, vai pagar em 4 anos e 4 meses, entendeu? Então, não tem problema. O sistema hoje já é altamente interessante para quem quer colocar na sua casa, entendeu? Então, vale muito a quem tem capital, é óbvio. Tá? Claro, sem E quem bancar tem inicialmente. capital, tem empresas que financiam, tá? Os Sim. próprios instaladores já financiam para você, tá? Ou seja, hoje em dia eu diria para você que é um bom negócio você ficar autônomo em termos de energia, tá? E existe um movimento muito forte mundo afora, no Brasil ainda não chegou, tá? De se desligar do sistema de distribuição. A casa fica 100% autônoma, ou seja, você instala lá um sistema de baterias, durante o dia Carrega. o sol carrega aquelas baterias, durante a noite você usa a energia das baterias e no dia seguinte o sol carrega de novo, tá? E você fica livre da tua distribuidora, você não paga mais nada, tá? Então, aí você tem que fazer um trade-off e ver em quanto tempo você vai pagar aquele conjunto de baterias se você deixar de pagar os custos da distribuidora, entendeu? Então, por exemplo, pegar na Austrália, por exemplo, esse negócio está explodindo. Então, grande parte das empresas, Estão das saindo. pessoas, estão saindo fora do sistema de distribuição, tá? Nos Estados Unidos tem muitos lugares também que está acontecendo isso, tá? Lógico que nos lugares onde tem maior insolação, porque Claro. o lugar que tem pouca insolação não dá muito certo isso daí, tá? Mas você pegar regiões como o oeste dos Estados Unidos, Sim, Califórnia, Texas. aqueles estados do sul dos Estados Unidos, Texas, Flórida, etc e tal, isso está acontecendo de uma forma bastante forte. E na Austrália, que é mais ou menos igual ao Brasil, está praticamente na mesma linha, né, em relação ao Equador, tem uma insolação muito forte também, isso está acontecendo de forma explosiva. O que é um baita problema para as
para as empresas de distribuição, né? Claro, Porque os já investimentos já está lá estão o suficiente. feitos, tá? Aí o cliente vai embora, entendeu? Quem vai pagar aquela conta? Quem fica, paga a conta, entendeu? Então, aí o estímulo do cara de sair É verdade. aumenta, tá? Então, Aumenta, exatamente. aumenta o estímulo, porque vai aumentar o custo de uso da rede. Então, ele vai, opa, peraí, preciso ir embora, entendeu? E o problema de quem fica aumenta, né? Então, aí é que tá, veja bem, as empresas vão ter que se reinventar, tá? As empresas têm Bom que mesmo. mudar completamente os conceitos, vai ser outro, serão outras empresas, tá? Nada a ver com a empresa que tinha 20 anos atrás, em que todo mundo Interessante. era cativo, né? Dependente delas. Então ela tinha um poder nas mãos, né? Hoje o poder foi diluído, tá? Então é bastante Interessante. interessante, né? Você vê que como mudam a Rápido. tecnologia, né? Muda muito rápido, né? Então, o cara que Interessante. comprou uma concessão dessa, ele não, às vezes, talvez ele não imaginava que ia ter que passar por isso, né? Vai ter que vai ter que refazer o time no meio do jogo, né? Não é Interessante, muito fácil. interessante. Eu gostei. Deixa eu aproveitar teu raciocínio aí, que eu estou gostando. Vou fazer uma pergunta de um negócio interessante, que a gente está trabalhando. É, você já deve ter ouvido falar que água é o novo carbono. Então, como a gente você trabalha com energia, energia, para a gente fazer captura de carbono, é um negócio altamente energético, você tirar da Hum, atmosfera, a não ser que você já pegue o carbono na produção, né? Tem algumas coisas. Mas, de qualquer maneira, se estabeleceu, como você entende desse mercado de energia, você entende também a parte de crédito de carbono, que é um raciocínio econômico semelhante a esse que você falou aí. uhum, Já existe uma ideia, eu tenho trabalhado com isso há, sei lá, quase 15 anos, de tentar fazer um crédito hídrico também. Você pega a água, usa, né? Você pega uma água, você faz um poço, pega uma água, vamos facilitar o raciocínio. Absolutamente hum, potável, só para ficar fácil, né? Então você uhum, não tem tratamento nenhum, você usa no teu negócio, na tua residência, no que você quiser, e você lança no corpo hídrico, porque você não está pagando o esgoto, você lança no corpo hídrico na qualidade que precisa ser para aquele corpo hídrico, que é muito pior que a qualidade que você pegou. Então claro, você claro. tem uma licença, você legalmente pode poluir a água. É essa a Uhum, regra que vale hoje, você pode. sim, E mais, você tirou água, por exemplo, de um aquífero, que é um reservatório do subterrâneo. continente, e não pôs de volta, né? Então, Uhum, já existe uma forma, só falta como precificar para se existe para ter um crédito de água, né? uhum, tá. Então, eu queria ver se você consegue fazer algum brainstorming disso daí, como é que poderia acontecer, porque você entende na parte de negócio, né? Na parte negocial, que é o mais difícil. A ciência é muito mais fácil de você entender como fazer, a parte de hidrologia, tudo isso hoje em dia já tem equação, já está tudo dominado, não é nenhuma novidade. Mas fazer uma criação de negócio não é tão fácil. Você conseguiria falar alguma coisa a respeito disso? Então, ó, eu não me especializei ainda nessa área da parte da água, tá? Eu tenho bastante conhecimento na parte de energia, tá? De fazer como falo, o crédito de carbono a partir de produção de carbono evitado, né? Você, por exemplo, você faz uma substituição de um determinado tipo de energia por um outro tipo de energia, né? Que gera menos emissões, por exemplo, tá? E você, dessa forma, você consegue créditos a partir das emissões evitadas. Eu entendo que no caso da água seja mais ou menos igual, tá? Você evita que como falo, você faz uma espécie de um trade-off entre o uso da água, vamos dizer assim, que você estava lá naquele corpo hídrico e o que você produziu, né? E devolveu para aquele corpo hídrico como um crédito, tá? Você pode fazer o mesmo raciocínio que você tem hoje com a questão da energia, porque na prática é a mesma coisa, tá? O raciocínio econômico, né?
é o mesmo. Só que aí Sim. você tem que ver o custo de fazer isso, tá? Porque você tirar essa água, né? E usar essa água e tratar essa água para devolver ela num determinado corpo tem um custo, não é de Sim. graça, tá? Não, Porque você teve alto. o custo, é alto, porque você teve o custo da extração, o custo do uso e o custo do tratamento, tá? Hum. Para devolução e para você ter direito a esse crédito, tá? Você precisa ver o quanto custa você pegar a água, vamos dizer assim, de forma convencional, né, de um fornecedor X qualquer, tá? E comparar os custos que você tem, tá? Isso em termos de negócio, é mais ou menos isso, é uma coisa muito simples, né? É fazer como fala, uma comparação de custos, né? Qual Mas o o que hoje não melhor tem. negócio para você? Agora, aí entram coisas que são valores que difíceis, são mais imponderáveis. Por É exemplo, isso. aí tem a questão da autonomia, tá? Então, quando você é dependente de um fornecedor de água, você está lá sujeito, você está na mão dele, tá? Sujeito às variações dos preços dele, sujeito É, às variações dos preços públicos, dos valores públicos, etc. e tal. Ou seja, você é dependente você é cativo dele, tá? é. A partir Como do era da momento, energia? Como era da energia antes? exatamente, a partir do momento que você tem a sua exploração de água, você tá certo que você vai ter que ter uma outorga para fazer isso, Claro, né? claro. Tá? Mas a partir do momento que você tem uma outorga e você vai fazer a extração da água, vai usar e vai tratar e devolver até com um crédito, porque você colocou lá num determinado corpo da água um volume à disposição que não existia antes, tá? Tudo isso daí tem um custo, mas o mais importante é a sua autonomia, tá? Se você, por exemplo, vamos dizer, o custo de você pegar ser cativo em um determinado mercado de fornecimento de água e você tiver o mesmo custo para você pegar essa água num aquífero qualquer, tá? Captar, usar, e tratar e devolver para um outro corpo d'água, se for igual, você está no lucro, tá? Claro. Porque você ganhou o que não tem preço, autonomia, tá? Se você tiver com os mesmos valores, você já está com ganho, É tá? verdade. Ou seja, a autonomia não tem preço. Por outro lado, vamos lá, aí entram outros aspectos que são importantes ser avaliados, né? Aí entra na parte técnica, né? Aquele aquífero, ele tem um limite de exploração, tá? Porque tem um determinado momento que você começa a comprometer aquele aquífero, né? E você começa não só isso, mas você até o corpo d'água que você jogou começa a ser também comprometido. Então, aí, aí tem um monte de coisas que tem que ser avaliado do ponto de vista econômico e do ponto de vista técnico, científico, vamos dizer assim, tá? Então, tudo isso tem que ser colocado como fala, em pauta, né? E você tem que fazer também avaliações técnicas de tudo isso daí, tá? Quanto que você tem que ver quais são os danos, né? O que que você está ganhando com isso daí e os danos que você está provocando. Você tem que fazer essas comparações, tá? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da própria energia solar, tá? Eu, particularmente, nunca vi. Eu recomendo para você colocar no telhado da tua casa, tá? Mas eu nunca vi um estudo que nós chamamos de análise de ciclo de vida da energia solar, tá? Nunca vi. Eu, pelo menos, nenhum confiável, tá? Eu já vi alguns que são suspeitos, mas uma análise científica confiável, feito por uma instituição acadêmica super confiável, etc., eu nunca vi, tá? Eu sempre tem alguma coisa meio enviesada, tal, que me deixa um pouco desconfiado, tá? Mas vamos lá. Será que toda energia que eu produzir ao longo da vida útil de uma placa de fotovoltaica, por exemplo, ela é maior do que toda energia que eu consumi para aquela placa chegar no ponto de uso dela? Será que Sim, é? Entendeu? Então, essa é a pergunta que eu faço. Porque tem um consumo de energia quando você faz a placa claro, solar, tá? Você tem o claro. consumo.
produção do vidro, da produção Do da extração alumínio, do alumínio, do do transporte, cobre. você está gastando, o É, cobre, etc. Ou seja, você está gastando um monte de energia para produzir aquilo lá. claro. Será que ela vai produzir ao longo da vida dela mais energia do que ela gastou para ser produzida e chegar no ponto de instalação? Essa é a pergunta. Eu nunca vi um estudo sério disso, tá? Eu digo a mesma coisa com relação à água, tá? É a mesma coisa. Será que o ganho que eu vou ter econômico compensa os danos eventuais que eu possa produzir nos aquíferos e superexploração de um aquífero, coisa desse tipo, compensa, tá? Então, são perguntas que a gente tem que fazer, tá? De Sim, uma forma é esse o racional, caminho. tá? Eu acho que o uso da água, ela tem que ser tão sério quanto o uso de qualquer recurso natural disponível para nós, entendeu? Então, eu acho que a água talvez até que seja... Mas porque sem energia elétrica você consegue até viver, mas sem água você não sem consegue. água, não, Tá? exatamente. É esse o Tem jeito. problema. Então, a água, para nós, ela é muito mais preciosa do que qualquer outro recurso natural, tá? Porque nós somos compostos. Mas ela não está precificada para todos esses problemas que a gente acabou de falar. Isso não Você existe. percebe? Então, é É, a mesma claro. coisa. É a mesma coisa com É, relação à energia elétrica, é percebe? mesmo. Então, a É gente verdade. começa a fazer. Quando você começa a raciocinar de forma mais racional, mais pé no chão, vamos dizer assim, aí você Mas começa a questionar. Compensa ou não raciocínio compensa? seu estende, por exemplo, para carro elétrico. Você vai conseguir ter bateria para todos os carros do mundo inteiro, porque essa história não colou ainda, né? Então, Mas vamos lá. Carro quanto elétrico. gasta com bateria, com o material que vai usar? Exatamente. O que você vai fazer com a bateria depois? Exato, exato. Você sabe o que você vai fazer? Não sabe ainda, né? Não, Daqui e a você não pouco vai consegue ter reciclar 100%. Você não recicla 100%. Não isso, tem chance. exatamente. E a energia que você gasta para reciclagem? Você entendeu? É, É uma isso coisa aí. banal, tá? E vamos lá. Eu O ainda, carro ninguém elétrico, ainda me convenceu, ninguém ainda me convenceu que carro elétrico é melhor do que carro movido a etanol, por exemplo. Ninguém me convenceu. não, não, nem a mim. A questão aí é bastante séria isso daí, tá? Porque existe uma questão ideológica, e quando você tem ideologia, você entra para o lado emocional, tá? Ah, e aí não, eu Sai concordo. fora do racional, tá? Então, vamos lá. Então, tem países, vamos pegar um exemplo bem prático, a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, uma grande parte da energia produzida na Alemanha, ela vem de combustível fóssil, tá? Sim, Ou gás natural, ou então carvão, né? carvão. É, a nuclear não vem mais porque ela parou as usinas nucleares, lá por razão ideológica também, tá? Mas vamos lá. Mas ela compra um pouco de energia da França, Isso. Então, bem, que é bem nuclear, lembrado, né? bem lembrado, que é 90% nuclear, né? Então, isso é meio hipócrita, né? Não, é 100% hipócrita, né? Mas vamos lá. Então, e aí você vai usar um carro elétrico, né? Movido a energia, o quê? Carvão. Você tá entendendo? Então, Sei, por eu entendo perfeitamente. Eu acho absurdo. é um absurdo, entendeu? Você vai estar usando um carro elétrico movido a carvão e movido a gás natural e é nuclear, tá? Então, é muito mais inteligente, muito mais eficiente em termos. Vamos pegar o caso da Alemanha. É muito mais eficiente você pegar o gás natural, tá? Pressurizar ele e colocar no carro e fazer o carro rodar com gás natural. Você É, ganha uma eficiência louca, tá? sim, Ganha uma eficiência louca. Porque você não tem sentido em termos energéticos, né? não, Você não tem. converter gás natural em energia elétrica com uma perda enorme de eficiência, tá? Para transmitir essa energia com uma perda de eficiência, para chegar lá no consumidor final, para carregar a bateria com perda de eficiência. É muito mais inteligente você usar o gás natural direto no carro. Muito melhor, tá? Mas Sim, não, mas tem que, entendeu?
não faz sentido. Mas esse Você raciocínio é o mesmo. Por exemplo, você não come é, carne não come carne porque por causa do pum da vaca gera problema, etc, né? É isso. E aí você compra os seus produtos vegetais, vende avião para você, né? exatamente. Então, o mundo é muito cheio dessas hipocrisias, né? A gente, É, eu gosto muito de ficar conversando isso com meu filho adora também ficar trocando ideia dessas coisas. O mundo é muito hipócrita, né? muito É, doido, exatamente. é muito doido. E as pessoas, elas acabam fazendo as suas opções em cima de ideologias De paixão, que não ideologia é são paixão, então não paixão dá. pura, é pura emoção, entendeu? Não E a dá. emoção, ela não, quando você não é racional, você acaba fazendo escolhas erradas, entendeu? E Concordo. o uso da água, o uso da energia, são recursos que são muito típicos desse tipo de problema, entendeu? A mesma Sim, coisa agora, o hidrogênio está em moda, né? Mas, como fala, é legal, eu acho que é uma fonte de energia super bacana, tal, mas ela só é viável para quando você tem a produção a partir de fontes renováveis, tá? Se claro. você não tem fontes renováveis, não faz o menor sentido você produzir hidrogênio, tá? Você tem um gasto de energia brutal para produzir hidrogênio. Né? Então você precisa. E aí tem uma questão econômica também, tá? Porque você tem, mesmo com energias renováveis, para a produção de energia renovável, ela tem que ser levada em consideração também a questão do ciclo de vida dela, né? Claro, Então, claro. os geradores, tanto os geradores eólicos quanto os geradores solares, eles têm metais nobres e raros, tá? São metais raros que tem para poder fazer essa produção de energia. Então, até que ponto nós vamos chegar, tá? Ou seja, tudo isso daí são questões que a gente tem que se preparar para responder. A gente não pode fazer as escolhas nossas cegamente, entendeu? Por outro lado, você também não pode ser, como falar, tão questionador ao ponto de você falar, bom, ok, eu acho que o ciclo de vida da placa fotovoltaica não paga, é negativo, tá? Então, por isso eu não vou usar na minha casa. Não, peraí, calma. Não, não é por aí também, tá? Hoje você tem uma vantagem econômica, vamos usar, vamos aproveitar até que alguém ou até que a sociedade mundial diga que vamos Conta, parar com isso, vamos cessar esse negócio, tá? conta tá chegando, a conta tá chegando. Vamos Ah, mudar já de. está chegando, entendeu? Já tem milhares de pilhas de placas para poderem ser recicladas e a custos elevadíssimos, entendeu? Então, tudo isso daí, nós vivemos numa sociedade um tanto quanto caótica, né? Então, tudo isso vale para a energia e vale para a água também, né? E até Deixa eu. porque a água e a energia, elas estão Estão extremamente muito ligadas. interligadas, elas estão muito interligadas. Não é só na produção da hidroeletricidade, não, tá? De tudo. A água, ela tem uma intimidade enorme com a energia, muito Tá. grande. Por Antônio, exemplo, o papo no caso tá. Deixa eu do falar, o nosso papo está muito bom. Só vou pedir para você fazer suas considerações finais, que o nosso tempo já passou aqui. não, beleza. Então vamos lá. Tá muito Considerações legal a conversa. finais. Eu tô me divertindo, tô curtindo, aprendendo. Tá muito legal. Mas, por Eu favor, faça as adoro, considerações finais. eu Eu gostaria de adoro. agradecer demais. O papo foi ótimo. Nós vamos ver se a gente faz de novo, tá bom? Tá, eu Por adoro. favor. Eu me entusiasmo com essas coisas aí. Eu Mas foi adoro muito legal. sobre Conta isso. aí, faz suas Tá, considerações finais, por favor. vamos lá. Bom, de tudo que eu falei, a gente tem que vamos dizer assim, em termos de finais, né? Nós temos que nos preocupar com os nossos recursos naturais, tá? Temos que nos preocupar e usá-los de forma racional, né? Seja qual for o recurso, seja ele energia, seja ele água, ou seja ele petróleo, seja lá qual for, nós temos que utilizar de forma racional. Eu acho que Deus colocou para a gente aqui tudo isso à nossa disposição, né? Nós temos que usar isso da forma mais inteligente possível,
tá? Sem você causar dano nenhum, né? E procurar sempre fazer isso de forma inteligente, colocando para as pessoas todas as razões pelas quais você acredita que você tá oferecendo a ela uma boa solução ou não, tá? Por que que Sim. uma pessoa tem que mudar um hábito dela de usar uma determinada forma a água, ou a energia, tá? Por que que ela tem que mudar? Você tem que explicar para as pessoas, e as pessoas têm que passar a se envolver com isso, tá? As pessoas têm que começar a entender o que está acontecendo, tá? Elas têm que ser, elas têm que questionar. E só existe um jeito de questionar, é saber, é aprender. Esse é o trabalho do Instituto Água Sustentável. Ele trabalha Exatamente. para fazer isso. É por isso que você está de parabéns por estar fazendo isso, porque realmente é uma forma de você entregar poder Para as para as pessoas. pessoas poderem questionar tudo aquilo que elas estão fazendo hoje e a forma como elas estão fazendo. Ver se o que elas estão fazendo é o mais eficiente, é a melhor forma, vai causar algum tipo de problema, algum tipo de dano, né, ambiental, né? E como que eu posso mitigar tudo isso daí, tá? Ou seja, realmente é importante empoderar as pessoas, que essa palavra está na moda, né? Empoderar as pessoas com conhecimento, tá? Porque só o Ah, conhecimento traz poder, né? é Essa é a verdade. minha, Obrigado, tá? Antônio. Foi muito legal o papo, adorei, gostei demais. Vamos fazer uma divulgação grande aí. Gente, a gente teve aqui o Antônio Bolognese, fez uma apresentação excepcional da parte de energia ligada com água, um raciocínio mais legal atrás do outro. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Antônio. Prazer. Vamos ver se a gente faz uma nova sessão mais para frente, tá bom? Obrigado. Eu estou à disposição. Um grande abraço.